Oração do Pai Nosso, andar com Deus. Nós falamos a semana passada que a oração é um caminhar com o Senhor, e a gente caminha com as pessoas que nós gostamos, que temos prazer em estar ao lado dessas pessoas. E Deus tem prazer em estar ao nosso lado. E precisamos ter esse prazer também em estar ao lado de Deus e caminhar com o Senhor. Isto é oração. A oração não é uma reza, não é uma relação de pedidos, não é uma exigência que colocamos para o Senhor, mas a oração é um caminhar, é manter uma relação íntima e pessoal com o Senhor. E nós vimos então, até aqui, que esta oração é fruto de uma profunda e sincera amizade com o Senhor. Quando nós oramos, nós somos transformados, porque à medida que nos colocamos na presença do Pai, nós vamos conhecendo a Deus e também a nós mesmos. Os nossos desejos, vontades, pecados, e ao nos conhecer como realmente somos, nós vamos confessando a Deus e nos abrindo para o seu agir e a sua transformação em nós. E esse agir inclui tratamento e cura. Daí a necessidade de orarmos cada vez mais, porque a oração ela é transformadora. Quanto mais você ora a Deus, mais prazer você tem em estar na presença de Deus e mais você está aberto ao transformar de Deus na sua vida. Inclusive quando você ora por alguém, você está orando por esse alguém e Deus está trabalhando na sua vida em relação a esse alguém. Por isso, a necessidade de orarmos sempre, porque nem sempre nós sabemos orar. Os discípulos também não sabiam, e por isso eles pedem a Jesus, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos, ensina-nos a orar, e Jesus então ensina, deixando para nós uma oração modelo, a oração do Pai Nosso, uma oração para todas as nossas orações, não como algo a ser decorado, mas vivido e experimentado. Por isso eu quero ler com vocês lá em Mateus, no capítulo 6, do verso 9 até o verso 15, que diz assim: Portanto, orem assim, disse Jesus, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem estas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Palavra do nosso Deus. Na semana passada nós iniciamos aí falando dessa caminhada com o Senhor, na oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. E nós vimos primeiramente a intimidade do Filho com o Pai, ou seja, a intimidade daquele que caminha junto com o Senhor. Por isso, Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus. Oramos a Deus que é Pai, e não é só meu Pai, seu Pai, mas é Pai de todos nós, Pai de todos, fazendo da oração sempre uma expressão comunitária. Mesmo quando você ora sozinho, você é a igreja, você está fazendo uma oração ao Pai que é de todos, o Pai que ama a todos, o Pai preocupado com todos. Deus, portanto, é Pai de todos e Deus está no céu. Estar no céu significa que quando nós oramos, desviamos o nosso olhar dos valores deste mundo que constantemente nos assediam, que nos seduzem e nos voltamos para o Pai, voltamos para o nosso Deus. É claro que Deus está junto de nós, Ele habita em nós, não está só no céu, está em todo lugar, e melhor, como disse Benedito lá no século IV, não está em qualquer lugar, está na sua vida.
Mas quando Jesus nos ensina como uma oração modelo, para que nós pudéssemos então entender o que é oração e com quem que nós estamos nos relacionando, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, olhe para Deus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o mundo, não olhe para as coisas, não olhe para os nossos desejos, olhe para o Senhor. Depois ele falou: santificado seja o teu nome. Oramos a um Deus que é santo, que exige de nós também que vivamos em santidade, que realize em nós, inclusive, essa santificação. É obra do Espírito Santo em nós. E que ele, através do sacrifício de Jesus no Calvário, pelo derramamento do seu sangue, é que nós podemos então ter acesso a Deus. É esse trabalhar do Espírito Santo em nós, nos santificando, embora continuamos ainda pecadores, mas que através do sangue de Jesus nós podemos chegar ao Pai. Toda a oração está permeada pela santidade de Deus. Em seguida, Jesus nos ensina: venha o teu reino. Significa aceitar o governo de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo: venha e reine sobre a minha vida, governe o meu ser por inteiro, não só uma parte, não só uma área da minha vida, mas a minha vida inteira. Significa que esse reino também deve ser estabelecido aqui na terra. Eu estou pedindo aqui onde eu estou, venha o teu reino. Deve permear as pessoas e as estruturas. Pedir o reino de Deus é dizer a qualquer governante deste mundo que só Jesus reina, que só Jesus preside. É dizer que diante de toda injustiça, de toda violência, de toda corrupção, de toda tirania, descaso, insensibilidade, desemprego, incompetência, que no reino de Deus é diferente, porque Jesus reina, porque Jesus está no governo. No reino de Deus há o estabelecimento de uma nova ordem, onde a paz, a justiça, a fé, o serviço, o perdão e o amor são as marcas distintivas deste reino e marcas permanentes. Essa deve ser sempre a nossa oração. Venha o teu reino, venha sobre nós. Depois ensina Jesus: faça-se a tua vontade. Depois de pedir o reino, ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Assim como a vontade de Deus é plenamente realizada lá no céu, junto aos anjos, oramos para que isso também aconteça aqui na terra. Oramos pedindo o reino e aceitamos a vontade soberana de Deus em nossas vidas e no mundo no qual vivemos. E hoje nós vamos continuar meditando agora sobre a segunda parte da oração, meditando sobre os nossos pedidos diante de Deus. Não é errado pedir coisas a Deus. Não é errado suplicarmos, intercedermos e colocarmos as nossas petições e ansiedades diante do Senhor. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, a palavra de Deus assim nos ensina: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Ainda também em 1 Pedro, lá no capítulo 5, no verso 7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Portanto, nós podemos colocar os nossos pedidos diante do Senhor. É bíblico, Deus quer que a gente faça isso para cuidar de nós, para tirar de nós a nossa ansiedade. Agora, o errado é não termos consciência correta com quem estamos falando, a consciência correta de quem ou para quem nós estamos entregando as nossas preocupações. Quando vamos colocar os nossos pedidos diante de Deus, temos que ter em mente aquilo que vimos a semana passada e que relembramos hoje no início da nossa meditação. Ou seja, Ele é o Pai. Ele é o Pai de todos, Ele é o Pai que é santo, Ele é o Pai que está no governo, Ele é o Pai em que a sua vontade é feita lá no céu e deve ser feita aqui também na terra.
Jesus coloca os pedidos depois de reconhecer que Deus é o nosso Pai, numa expressão sincera de amor e confiança em Deus. Depois de reconhecer que Deus é santo e que devemos santificar o seu nome em nossas vidas. Depois de pedir o governo de Deus sobre nós e sobre o mundo com a vinda do seu reino e se entregar completamente à sua vontade, dizendo: faça a tua vontade. Assim como ela é feita no céu, que se estabeleça aqui entre nós, na nossa cidade, no nosso governo, né, no nosso estado, melhor, também, né, no nosso país, no mundo. Após reconhecer tudo isso, é que Jesus, então, nos ensina a pedir. Após nos mostrar quem é Deus, como devemos nos relacionar com o Senhor, como devemos crer no Senhor, aí, então, ele começa a fazer os pedidos e nos ensina a pedir. E a pedir corretamente. Lá em Tiago 4, no verso 3, diz assim: e quando pedem, né, ali é uma crítica que Tiago está fazendo, né, as pessoas que ficam pedindo coisas, mas não recebem. Ele diz: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Por isso que quando nós oramos, vamos sendo transformados à semelhança de Jesus, à vontade do Pai, vamos sendo moldados a essa vontade e saberemos então pedir para não satisfazer os nossos próprios desejos, mas o que realmente necessitamos, o que realmente é legítimo ser pedido a Deus, para que Deus então esteja intervindo e realizando ali a sua vontade. Jesus, então, nos ensina coisas importantes e básicas para a nossa vida e que devemos pedir ao Senhor. E a primeira coisa que ele pede, ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o Pai como provedor de tudo aquilo que a gente precisa, de tudo aquilo que a gente necessita. Na mesma ocasião que Jesus ensinou os discípulos a orarem pedindo o pão de cada dia, também ensinou que eles não deveriam ficar ansiosos com estas coisas básicas da vida. É só você ir para frente um pouquinho aí do texto, no capítulo 6 mesmo, a partir do verso 25, ele fala sobre essa ansiedade que toma conta da nossa vida por causa destas coisas. E Jesus, então, ele nos ensina, né, que nós podemos pedir o pão nosso de cada dia, ou seja, crer que Deus vai nos dar. Pertencer ao reino de Deus significa deixar de lado as nossas ansiedades, quanto ao que vestiremos, quanto ao que comeremos, quanto ao que beberemos, eu incluo aqui onde moraremos, porque cremos num Deus que é provedor, que cuida de nós, que nos dá tudo aquilo que precisamos. Ele não nos dá aquilo que nós desejamos, é diferente. Nos dá aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. É claro que Deus muitas vezes concede os nossos desejos, mas se aquilo é realmente em conformidade com a sua vontade, porque a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Qualquer que seja a necessidade pela qual tenhamos de orar, deveríamos lembrar que é a oração que governa os nossos corações e não as circunstâncias ao nosso redor. Ou seja, pense bem, se você, quando faz sua lista de pedidos a Deus, se o que move essa lista de pedidos é a confiança realmente no Pai provedor ou se é a sua ansiedade. Porque se cremos que Deus é o nosso sustento, devemos sempre orar dessa forma como o autor, o sábio lá de Provérbios, colocou para nós lá no capítulo 30, no verso 8º e 9. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Está precisando orar sim. Nós vivemos um sistema aí,
né, capitalista, que todo mundo quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar, e para isso passa por cima dos outros, e aí não está nem aí, e aí não importa se eu fico rico e o outro fica pobre, se eu tenho o que comer e o outro passa fome. Deveríamos orar como a Bíblia nos ensina, oração consciente de que tudo procede de Deus, que Ele nos dá tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos. Precisamos aprender a dizer basta, estou satisfeito, porque o Pai me dá tudo o que eu preciso. Por isso, quando nos assentamos à mesa para comer, em vez de reclamar, reclamar por causa da mistura, reclamar porque não gosta de tal comida, reclamar por causa disso ou aquilo, temos que agradecer a Deus. Deus nos dá o alimento daquele dia. Deus tem providenciado alimento para o nosso sustento. Agradecer pelo alimento de hoje, pelas nossas necessidades atendidas de hoje, pois o amanhã nós cremos que Deus está no controle e que Ele vai providenciar tudo o que nós precisamos, pois somos seus filhos e filhas. A não ser que você não creia que Deus é o provedor, a não ser que você não creia que Deus é aquele que nos dá todas as coisas. Porque se você acredita que é você que conquista, é você que ganha, é você com seu esforço que consegue todas as coisas, certamente você não será grato. Mas se você crê que tudo vem de Deus, que Ele providencia, que Ele te dá condições de você trabalhar, te dá saúde para você alcançar, que Ele derrama sobre a sua vida toda a providência de tudo que você precisa e necessita, então você sempre terá um coração grato. E vai parar, como nós pregamos domingo sobre a gratidão, parar de reclamar e passar a ser grato por tudo, porque Deus está junto de ti e Deus está cuidando da sua vida. Segunda coisa que Jesus nos ensina a pedir e que é fundamental para a nossa vida. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O autor de Mateus era Levi, né? Foi lá, né, um publicano, ele, né, que ficava ali na coletoria, por isso que ele usa desse termo lá no original, dívidas. Né? Na linguagem de hoje já fala das ofensas, tem uma amplitude maior aí no pedido que é feito, ou seja, o perdão do Pai. Pedir o pão diário tem a ver com as nossas necessidades físicas. Pedir o perdão tem a ver com as nossas necessidades emocionais e espirituais, pois envolve os nossos relacionamentos, tanto com Deus como também com as pessoas. Relacionamos com um Deus que é santo, que exige de nós a santidade, nós já vimos isso, temos consciência que somos pecadores e pecadoras, portanto, naquilo que Deus espera de nós, temos em muitos momentos falhado. Temos pecado diante de Deus. E o que é pecado? Podemos dar várias definições sobre pecado, mas eu gosto dessa que eu construí, acredito e vivo assim. E procuro melhor viver assim. Pecado é tudo aquilo que eu faço contra o meu próximo, que seja por ação ou por omissão, que cause mal a eles e que, consequentemente, vai desagradar ao nosso Deus. Quanto a isso, só me resta então pedir perdão a Deus. Perdão, Pai. Perdão porque pequei contra o Senhor, contra o meu próximo. E pedir perdão é uma atitude de humildade, em reconhecer que eu errei e preciso reparar esse erro. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Não adianta pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa, né? Agora, Jesus nos ensina que existe uma forte conexão entre o receber o perdão de Deus e perdoar ao próximo pelos erros que tenham cometido contra nós. Vejam que estão aí interligados. Eu creio que na maioria das vezes tem sido muito mais fácil, ou melhor, muito mais difícil perdoar alguém do que pedir perdão. Tem pessoas que pedem perdão sempre. Agora, perdoar muitas vezes se torna muito difícil. Sem a ajuda de Deus, torna-se impossível
perdoar alguém que nos ofendeu, que nos machucou. A capacidade de perdoar vem de um tratamento, é um processo de Deus na nossa vida. E nesse tratamento de Deus vai nos conscientizando que há muito mais em nós para ser perdoado por Deus do que tenho para perdoar nos outros. Se eu sou sincero em relação a Deus, na minha relação com o Senhor, eu sempre vou acreditar nisso, que aquilo que Deus tem a me perdoar é sempre muito mais do que aquilo que eu tenho que perdoar a alguém que me ofendeu. E com isso Deus vai transformando a minha vida para que eu faça como Jesus, diante dos soldados, diante do sinédrio, diante ali daqueles que zombavam Jesus quando ele estava pregado ali na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas se eu continuo a nutrir dentro de mim um sentimento de amargura, de ódio, impossibilitando o agir de Deus no meu coração, significa que eu não experimentei verdadeiramente a realidade do perdão de Deus. Se não estou disposto a perdoar de maneira alguma, eu poderei esperar que Deus também me perdoe, porque eu estou nutrindo um pecado dentro de mim, eu não estou arrependido desse pecado. Essa experiência fundamental de perdoar a fim de ser perdoado fala muito sobre o nosso caráter como indivíduos. Somos seres que se relacionam com os outros. Deus não nos criou simplesmente para nós mesmos. Eu não posso achar que eu me basto. Eu só me completo nessa relação com o outro. O egoísmo, o orgulho, o individualismo são contrários à criação de Deus. Deus nos deixou vários mandamentos, na Bíblia constam ali na sua revelação para nós, vários mandamentos que se chamam de mutualidade. Ou seja, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, e tem mais de 20 mandamentos de mutualidade. Como disse, é um mandamento, não é uma opção. Não é se der eu amo, se der eu suporto, se der eu perdoo, mas é imperativo, ame uns aos outros, suporte uns aos outros, perdoe uns aos outros. E Deus tem um propósito nisso, porque nós somos curados curando outros, recebemos quando damos, somos amados quando amamos, somos perdoados quando perdoamos. Por outro lado, destruímos a nós mesmos quando mantemos rancor e nutrimos ira, ódio, pecado oculto. Se negarmos aos outros aquilo que Deus não nos nega, estamos condenados. Como pedir perdão de Deus se não estou disposto a perdoar o meu irmão, se não estou disposto a perdoar a minha irmã? Como serei livre do pecado se o mantenho preso no meu coração? Não há perdão, porque não há arrependimento, não há confissão. É só recitar aí o Pai Nosso como se fosse uma reza. Deus nos livre desse sofrimento com o seu perdão, para que eu possa perdoar quem me ofende ou quem me machucou. E mais, Deus me perdoe para que eu consiga me perdoar. Porque muitas vezes nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Muitas pessoas vivem com esta culpa, muitas pessoas vivem com este peso, até porque o nosso inimigo, ele constantemente nos lembra daquilo que nós fizemos, e nós ficamos ali sem nos perdoar e pedindo perdão a Deus constantemente, sendo que Deus, quando perdoa, ele esquece, ele apaga o nosso pecado. Mas nós não esquecemos. E o diabo quer fazer questão de sempre nos lembrar. Nunca aceite isso. Se você confessou de coração arrependido o seu pecado ao Senhor, você foi perdoado, lavado no sangue de Jesus. Portanto, seus pecados, aqueles pecados confessados, já não existem mais. Não existem mais. Se o diabo tenta te lembrar disso, fale para ele, olha, vai conversar com Jesus,
que na cruz do Calvário levou todos os meus pecados. E sai daqui, em nome de Jesus. Terceiro pedido que Jesus nos ensina: o livramento e a proteção do Pai. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação faz parte da vida de todo cristão, de toda cristã. Todos nós já fomos tentados ou estamos passando por uma tentação em nossa vida. Por isso nós podemos dizer que toda igreja é uma comunidade dos tentados. Por consequência, ser tentado, gente, não é pecado. O pecado é cair diante da tentação. Por consequência, deveria ser também, já que somos uma comunidade de tentados, podia ser uma comunidade mais compreensiva, reconhecendo as fraquezas alheias e carregando as cargas uns dos outros. Lá em Mateus 26, verso 41, Jesus fala isso quando lá no Getsêmani, ele está orando, ele chama os discípulos a orar com ele, para vigiar com ele ali, e ele diz: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Talvez você conheça esse versículo na revista atualizada que diz: vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas o corpo, a carne é fraca. Não podemos confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus. Por isso que devemos orar, não nos deixe cair em tentação, porque a hora que estivermos diante da tentação, muitas vezes se torna difícil aí de pegar, porque tentação é sempre diante daquilo que é a nossa fraqueza que a gente expõe, que a gente coloca para o inimigo, para que ele então possa usar, e ele vai então fazer todo o trabalho, aprontar tudo, preparar o palco, para que nós possamos então cair diante da tentação. Ficamos espantados com a quantidade de tentações que vem sobre nós, mas isso é consequência da amizade com Deus. Se nós oramos com intimidade, Pai Nosso, e pedimos a sua vontade sobre nós, cremos na sua providência, vivemos debaixo dessa graça, vivemos perdoando uns aos outros, certamente que o diabo vai querer nos desviar do caminho. Ele vai achar alguma coisa para nos tentar, para nos derrubar, para nos tirar das mãos de Deus, para nos tirar do caminho do Senhor. E Satanás nos tenta na tentativa sempre de nos destruir. Mas Deus nos fortalece para que possamos vencer e sermos aprovados. Sermos aprovados. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 13, primeiro no 10, 12, ele diz: se você pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. Ou seja, está todo mundo envergado ali, quase caindo, então tome cuidado, mostrando que todos estão iguais, todos são tentados. Depois ele vai dizer no versículo 13, 1 Coríntios 10, 13, não existe tentação sobre-humana, Deus não permite que venha a tentação que nós não podemos suportar, e ainda nos dá um livramento que é Cristo Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, a tentação é usada por Deus para o nosso amadurecimento. Estou dizendo que Deus tenta, não, mas Ele permite que a gente seja tentado para que nós possamos resistir, vencer e amadurecer. Lá no grego, a mesma palavra usada para tentação é também usada para aprovação. Na verdade, o que Jesus nos ensina é que não devemos simplesmente pedir a Deus que nos livre das tentações, mas nos dar condições, nos fortalecer, para nos capacitar para vencê-las, pois ao vencê-las somos aprovados, amadurecidos na vontade do Senhor. Deus nunca permite uma tentação para que a gente saia derrotado, mas para que a gente possa vencer. Ainda que a gente venha cair, mas a gente venha confessar e pedir socorro. Tem misericórdia, Deus, e me perdoe, e você é levantado, restaurado pelo sangue de Jesus. Do ponto de vista de Deus, a tentação é uma experiência necessária para triunfarmos sobre ela, tal como Jesus venceu. Lembra que Jesus foi tentado no deserto, e quem levou Jesus para ser tentado no deserto? Não foi o diabo, foi o Espírito Santo que o levou, para que ele fosse tentado pelo diabo. Ele precisava passar por isso, por essa aprovação, ele precisava vencer isso no seu ministério. Jesus não usou de nenhuma condição sua sobrenatural. Jesus usou somente a palavra,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, com a palavra ele venceu toda a tentação. Daí a importância da palavra para nós, a importância de ouvir, refletir e viver essa palavra, colocar em prática essa palavra, para que ela nunca saia da sua mente e do seu coração. Jesus pede ao Pai que nos livre do mal, ou seja, nos livre do maligno, que quer, através da tentação, nos desviar do caminho do Senhor. Não é nos livrar dos problemas, ele não pede para nos livrar das enfermidades, nos livrar das tragédias, mas das garras do diabo, que quer nos levar para o inferno ou fazer da nossa vida aqui, porque ele não pode nos tirar a salvação, um inferno. O pedido de Jesus do livramento do mal é o pedido para que Deus nos livre da boca do leão. O que significa sermos salvos de nós mesmos, porquanto o diabo nos tenta naquilo que temos escondido dentro de nós, ou seja, as nossas deformidades da alma. Certamente que esse pedido expressa também um desejo escatológico, ou seja, que o maligno, o mal, seja destruído no final. O que sabemos pela própria palavra de Deus, revelação de Deus, que acontecerá, e os dias do diabo, e o dia dos seus demônios estão todos contados. A oração do Pai Nosso termina aqui. E nos livre do mal. Ponto final. Mas desde o ano 100, aí no início da igreja, da nossa era, os cristãs têm terminado a oração do Pai Nosso com uma doxologia. Doxologia, para quem não sabe, doxologia é um louvor que nós prestamos a Deus por tudo o que falamos e pedimos em nossas orações. É uma afirmação de fé e alegria de que o reino pertence a Deus e não ao diabo e nem a nós. E que os nossos pedidos podem ser cumpridos conforme a vontade de Deus. O pão representando as nossas necessidades, o perdão sendo derramado entre os irmãos e irmãs, a vitória sobre as tentações e o livramento do mal, porque todo o poder está nas mãos do Senhor. E o poder possibilita a glória hoje e sempre. A glória de Deus hoje e sempre. E conclui então com o amém. O amém que é a resposta final da igreja que vive a vida expressa por esta oração do Pai Nosso, que vive encarnando esta oração. Literalmente, amém quer dizer assim seja, confirmando a verdade que acaba de ser dita nos 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. Dizer amém é dizer assim tem sido, assim verdadeiramente é e assim será eternamente, finalmente. Jesus é o amém que fez e está fazendo e fará todas as coisas. Por isso ele se apresenta assim lá para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,14, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus nos abençoe, que Jesus nos ensine a orar pela sua palavra, que a oração do Pai Nosso possa conduzir as nossas orações. Lembre com quem você está falando e com quem você está se relacionando. É o Pai que está no céu, então olhe para Deus e não olhe para as circunstâncias. É o Pai que é santo, portanto, você ora em nome de Jesus. É o Pai aonde você pede, venha o teu reino, ou seja, que a vontade dele esteja sobre a sua vida, que a vontade dele esteja sobre o nosso mundo. É o Pai aonde você diz, seja feita a tua vontade em mim e em todos os lugares. É o Pai que eu posso pedir, porque é o Pai provedor. É o Pai que me perdoa e me dá condições de perdoar.
é o Pai que me fortalece diante da tentação, é o Pai que me livra de todo o mal. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida seja sempre uma oração a Deus, porque oração é vida e a nossa vida deve ser uma verdadeira oração ao nosso Deus.